Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o Diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, lição dos adultos, cujo título do trimestre é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição será a lição de número 9, que traz o título Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. A leitura diária de hoje, terça-feira, está em duas cartas. A primeira carta aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 6, e a segunda carta aos Romanos, também no capítulo 1, só que o versículo de número 16. A epígrafe diz: a vocação pastoral difere da vocação para a salvação. Um é chamado para ser salvo, para ser cristão, para ser discípulo. Outro é chamado também para ser salvo, mas também para ser pastor, também para estar diante da obra, cuidando da obra. E nós vamos ler os dois versículos que falam a esse respeito. Vamos lá. Primeiro, começando pela carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que diz: estou chocado, versão King James, versão de 1611, estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela sua graça para seguirem outro evangelho. Nesta passagem, Paulo está dizendo para os crentes da Galácia, isso aqui é posterior à primeira viagem missionária, ele está dizendo: eu estou chocado que vocês tão depressa já estão se desviando. No momento, nestante, vocês estavam convictos, vocês estavam firmes. O próprio Paulo passou confirmando as igrejas. Na primeira viagem missionária ele foi, depois retornou confirmando as igrejas. E agora ele diz: eu estou chocado que vocês já estão se desviando. E na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, o texto diz: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e assim também do grego. Partindo do título da lição de domingo próximo, que é a dedicação aos vocacionados, nós precisamos compreender que todos fomos chamados. Ao sermos chamados, eis o motivo da expressão vocação, voz. Nós já falamos disso em outro momento, pois o apóstolo Paulo também foi vocacionado por Deus. Existe o fator subjetivo da aceitação. O Senhor chama, nós aceitamos. E sendo aceitado, tendo aceitado, agora existe aquela questão do Senhor escolher para ser obreiro ou não. O texto mesmo diz: ele mesmo deu uns. O Senhor então, dentre aqueles que são vocacionados, ele os chama para ser obreiros. Como já foi dito na carta aos Efésios, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Ele distribui os dons ministeriais, ele distribui os dons de serviço, ou dons práticos, como dizia o pastor Antônio Gilberto, que é o dom de ensinar, o dom de presidir, né? ele de administrar, ele distribui esses dons, como também distribui os dons espirituais. Só que para que ele distribui esse ministério? Ele distribui o ministério, conforme o versículo 12 de Efésios capítulo 4, para que haja um aperfeiçoamento dos santos. A obra do ministério é para que os santos sejam aperfeiçoados. E aqui, com a leitura de hoje, nós aprendemos que há uma necessidade de uma constante repetição. É por isso que as lições de escola dominical repetem os temas, é por isso que os cultos repetem os hinos, é por isso que as mensagens às vezes se repetem, porque há uma necessidade de uma repetição. Sempre tem gente nova na igreja e parece que aquilo que nós ouvimos nós esquecemos, porque aquele que é discípulo, o mundo está tentando derrubá-lo. Aquele que é escolhido para obreiro, mais ainda. Mas acontece que aquele que é escolhido para obreiro precisa, como Paulo, ter a convicção de que a ele foi imposta a obrigação de pregar para estes outros. Então a vocação de um é a salvação. A vocação do outro é o pastoreio, é cuidar daqueles que hão de herdar também a salvação. Neste sentido, nós aprendemos que não adianta nós termos somente título, que eu já falei várias vezes aqui, que é o chamado cargo, e não exercermos a função. Se isto acontecer, estaremos com os púlpitos cheios de gente e a igreja sem ninguém, porque falta quem ensine,
falta quem pregue, falta quem fique na portaria da igreja, falta quem faça a recepção da igreja, falta quem dê a segurança da igreja, falta quem esteja dirigindo o culto, falta quem cante, falta quem toque, falta quem dirija ônibus para levar e trazer pessoas de locais específicos, falta quem preste o serviço das coreografias na igreja e o povo padece. Então, nós aprendemos que devemos despertar, porque não podemos nos envergonhar daquilo que nós somos chamados pelo Senhor, porque é salvação. A pregação do evangelho é salvação, tanto do judeu quanto do grego, ou seja, de todos nós. E nós temos essa vocação para aqueles que o Senhor quer salvar. Domingo na escola dominical, você vai ter mais alguma coisa? Questione sobre isso ao teu professor. Leve o vídeo e questione sobre isso. Vá lá no YouTube, depois dê um joinha, inscreva-se. Deus te abençoe.